meus queridos do quarto ano, tudo bem? Vamos hoje continuar a história, falando agora sobre os africanos no Brasil. Botem aí página 105, africanos no Brasil. Colocaram? Muito bem. Como todos sabem, os africanos eles não vieram para o Brasil por vontade própria. Eles não vieram aqui porque quiseram. Eles foram obrigados a vir, né? Eles foram trazidos à força para trabalhar como escravos. O comércio dessa pessoa da África para o Brasil é chamado, aliás, pelo Oceano Atlântico, que eles vieram pelo Oceano Atlântico, é chamado de tráfico atlântico. Por que tráfico? Porque eles traziam pessoas ilegalmente para serem vendidas como escravos dentro do nosso país. Coisa triste, né? Vender as pessoas. Vou mostrar para vocês aqui o mapa dos principais portos de embarque e desembarque dos africanos. Olha só. Tá vendo? Vocês vão ver aqui. Claro que aqui não dá para ver muito bem, se eu centralizar, porque é muito pequenininho, certo? Aqui nós temos duas imagens de uma moça angolana e de uma moça da cidade de Gana. Então, esses africanos, eles não vinham para cá por vontade própria. Eles vinham obrigados, à força, eram tirados de suas famílias para virem a ser escravos aqui. Por que precisava trazer essas pessoas? Porque eu não sei se vocês lembram, quando nós estudamos um pouco atrás, que quando acabou o domínio sobre os indígenas, os portugueses não tiveram mais domínio sobre os indígenas, que os indígenas se rebelaram, não quiseram mais trabalhar também como escravos, que eles estavam sendo escravizados, que eles se rebelaram, precisou de mão de obra. E essa mão de obra foi justamente os escravos trazidos da África. Então, os senhores de engenho, as fazendas de café precisavam de pessoas para trabalhar. Como eles não podiam mais manter os índios à força trabalhando, então eles precisavam de gente para continuar o trabalho. E essa mão de obra foi a escrava. Página 106, vamos falar um pouco sobre a viagem. Eu não vou ler aqui, que o parágrafo é muito grande, mas eu vou explicar. A viagem, gente, não era fácil. Era uma viagem muito difícil. Era uma viagem dentro de navios, em que, onde cabiam 100 pessoas, viajavam mais de 300. Então, vocês imaginem aí, eles viajavam apertados, o porão do navio lá embaixo, recebiam pouca comida, recebiam pouca água, muitos morriam durante as viagens e pegavam até doenças, porque esses navios eram cheios de ratos, então eles já chegavam aqui doentes. E os que não morriam eram vendidos, eles eram examinados, né, em praça pública, olhavam os dentes, olhavam o corpo, ver se estava tudo ok, se não tinha nenhum defeito, porque aqueles que tivessem algum problema, eles não eram comprados, aí sabe-se lá o que é que acontecia com eles, né, coisa boa não era. Então eram viagens que os africanos sofriam bastante, e ainda sofriam mais quando chegavam aqui. Quando eles chegavam aqui, que eram comprados, aí eles iam para as fazendas trabalhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto. Não é bem uma foto, é uma pintura, né? De um negro e uma negra na Bahia. Olha só. Então, o que é que eles trabalhavam? Os homens, eles eram comprados e iam trabalhar como agricultores, carpinteiros, ferreiros, pescadores, carregadores, entre outras funções. As mulheres já iam fazer trabalhos mais, não tão pesados, mas ainda assim eles cultivavam a terra, elas também plantavam, cuidavam das crianças, cuidavam dos doentes, vendiam salgados e doces nas feiras. Então, assim, não era, moíam grãos, né? Os grãos que os homens produziam na agricultura, elas moíam. Enfim, não eram trabalhos fáceis, ainda mais trabalhos quando é à força. Na página 107 está falando um pouco sobre a violência e os castigos. Como assim, tia? Violência e castigo? Pois é. Quando os africanos, que já estavam aqui como escravos, eles se rebelavam, eles não queriam trabalhar, eles eram duramente castigados. Eles eram vigiados dia e noite, né? Vigiados pelos feitores, né? Aquelas pessoas que trabalhavam ali tomando conta deles. Aí, eles, por qualquer coisa, eles eram castigados. Por qualquer falha que eles cometessem, que considerassem que era algo grave, e nem era, às vezes,
mas eles eram duramente castigados, muito castigados, eles apanhavam, né? Um açoite, com um chicote. Então, existiam o castigo do pelourinho. O que é o pelourinho? Era uma estaca amarrada em praça pública ou dentro da fazenda. Geralmente, eles gostavam de castigar os escravizados em praça para servir de exemplo para os outros. Então, eles eram amarrados, assim, e eram, né, tirada a blusa. Não interessava se era homem ou mulher, era do mesmo jeito. E iam ser açoitados. Então, muitos deles ficavam muito feridos. E depois iam para as senzalas para se recuperar. E não tinha esse negócio, não. Depois ia trabalhar do mesmo jeito. Tinha o castigo da palmatória. Esse aqui, ó, de madeira, que eram açoites nas mãos, né? Eles batiam tanto que às vezes chegavam a quebrar as mãos dos escravos. E tinha a máscara de Flandres, que é essa máscara colocada no rosto, tá vendo aqui, ó, no rosto. Essa máscara de Flandres, porque era um metal, essa máscara não impedia a pessoa de respirar, mas a impedia de beber água e de comer. Triste, né, gente? Tem até aqui, ó, uma festa na Bahia em que as mulheres estão fazendo alusão a essa máscara. Então, eram castigos muito cruéis, certo? Triste nessa parte da história. Página 108, sobre a resistência. Como tudo que é feito à força não é bom, assim como os índios se rebelaram, resistiram, fugiram para não mais ser escravos, os escravizados também começaram a resistir. Então, eles começaram a se rebelar contra o excesso de trabalho. Eles trabalhavam durante o dia, muitas horas por dia, tendo pouca refeição e pouca água. Se rebelaram contra os castigos corporais, né, que eram peias, açoites, como acabei de falar. E o fato também do senhor de engenho, o senhor da fazenda, não cumprir com a palavra. Porque ele dizia que quando os escravos completassem certo tempo de trabalho, eles iam receber uma carta de alforria, certo? Certo? Essa carta de alforria era um documento de libertação obtido, né, após um longo tempo de trabalho. Só que quando os donos não davam essa carta de alforria, eles, ó, davam no pé. Ou seja, se rebelavam mesmo. E eles sofriam bastante, muito. Quando eles fugiam, eles começaram a formar quilombos, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Quilombos, né? Agrupamento de pessoas fugidas da escravidão. Começou com um, depois com outro, então eles iam fugindo. E eles iam procurar locais altos para fazer esses quilombos. E lá eles iam recebendo todo escravo fugitivo. E os donos de engenho mandavam os capitães do mato ir atrás deles para recapturá-los. Agora você imagina se eles conseguem capturar de volta, né? Bastante sofrimento que eles iam passar. Muito bem. E eu não falei aqui para vocês, mas eles também se rebelavam fazendo, além de formar os quilombos, eles se rebelavam também jogando capoeira, que todo mundo sabe que é, né? Aqui a gente tem como uma luta, uma dança, mas para eles era um modo de se libertar, né? E tinha também o jongo, que é uma dança também, olha só como é. Parece aquela roda de capoeira, mas aqui já é mais diferente. Vocês vão ler um pouco sobre isso aqui para ver. Eu vou falar um pouco. A capoeira é uma dança ou luta ao mesmo tempo e foi trazida pelos africanos e desenvolvida aqui no Brasil, certo? Já o jongo é uma manifestação cultural da raiz banta, que se desenvolveu durante a expansão das fazendas de café pelo interior paulista. Ela inclui canto, dança e percussão de tambores, que é percussão, bater, né? Bater os tambores. Muito bem. Vamos falar sobre os quilombos. Os africanos e seus descendentes resistiram também desobedecendo, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhos ou acompanhados e formando seus quilombos como eu já existi. O mais famoso dos quilombos foi o quilombo dos Palmares, certo? Ele foi o mais duradouro de todos. Foram formados vários quilombos, mas esse foi o mais duradouro. Cerca de 40 escravizados, eles fugiram e foram para a Serra da Barriga e lá eles montaram esse quilombo.
Serra da Barriga fica no estado do Alagoas. Muito bem, lá eles viviam uma vida mais livre, certo? Lá eles plantavam, eles colhiam, eles faziam a casa deles, certo? E eles falavam a língua Kibundo, que é a língua do grupo Banto falado na Angola. Bem aqui vem explicando, olha só, certo? Tá vendo? E então, para sobreviver, como eu disse, eles plantavam milho, feijão, mandioca, né, batata doce. Então, é comida que já vem de origem indígena e eles continuaram plantando aqui. E eles também faziam objetos para vender, né? Quem podia ir à cidade vender, vendia. Quem não podia, ficava lá, certo? Então, aqui, olha só, eu vou voltar a mostrar. Não é uma foto, é um desenho, uma pintura, que é a cena cotidiana, que é cotidiana de todos os dias dentro dos quilombos, certo? Muito bem. Tá vendo como é bonito esse desenho? Na página 111 está falando um pouco sobre o 20 de novembro. Isso aqui é bem interessante que vocês leiam para vocês entenderem. Desde cedo, os poderosos enviaram expedições contra Palmares, que foi justamente o quilombo mais poderoso. Por quê? Porque eles queriam acabar com esses quilombos, porque estavam indo muitos escravos para lá. Durante a guerra, né, dentro das matas, para conseguir destruir o quilombo, para conseguir achar o caminho do quilombo, destacou-se um jovem guerreiro nascido em Palmares e de nome Zumbi. Bem aqui, está explicando por que ele era chamado Zumbi. Zumbi não tem nada a ver com aqueles mortos-vivos do The Walking Dead, não, certo? Provavelmente, o Zumbi está associado a Nzumbo, título que os povos bantus davam a um chefe militar e religioso. Como o Zumbi ele era forte, ele era o líder, ele ganhou esse nome por ser o chefe do quilombo. Mas não aquele chefe que pudesse mandar e oprimir os outros. Não, era um chefe que ele liderava o grupo para que tudo desse certo dentro dos quilombos. Então a guerra se prolongou por muitos anos, até que um mercenário, o que é um mercenário? Mercenário é quem trabalha, né, sem outro interesse a não ser o dinheiro. Então o mercenário trabalhava por dinheiro para ir capturar os escravos fugidos que estavam no quilombo, certo? Então, existia um mercenário chamado Domingo Jorge Velho e mais de 6.500 homens que, usando balas de canhão, conseguiram destruir o quilombo de Palmares. Então, em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi incendiada, ou seja, o quilombo. Zumbi conseguiu escapar e resistiu por meses. Depois ele foi traído por um dos homens de sua confiança. Olha aí, que coisa chata, né? Um próprio amigo traiu o Zumbi. E ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Por isso que hoje em dia, o 20 de novembro, ele é comemorado, porque ele faz alusão ao dia que o Zumbi, né, que foi o líder dos Palmares, ele foi assassinado. Então, em 1978, a comunidade negra brasileira transformou o dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi, como o Dia Nacional da Consciência Negra. Triste, né, essa história? Mas aconteceu mesmo, certo? Aí vocês vão vir aqui na página 112, 113, vão ler a 114, observar os dois mapas que estão aqui, olha só, certo? Observar os dois mapas e fazer as atividades, além da atividade também na plataforma. Na próxima aula, nós vamos para a unidade 4, estudar sobre a abolição e a imigração. Um beijo, meus queridos bebês, e até a próxima.